Pessoal, boa tarde, quase noite, até que está passando rápido, né? Achei que o dia hoje ia ser demorado, mas o trabalho ajuda o tempo a passar mais rápido. Vamos fazer um exercício aqui em relação à escalação e esquema de jogo para amanhã, né? Apesar de não ter nada confirmado, essas coisas a gente sabe que só sai próximo do jogo, mas temos indícios, né? Temos por base o jogo do Maracanã e temos por base o jogo contra o Atlético Paranaense, que entramos com time reserva. Ou seja, aquele time ali que entrou como time reserva, eu acredito que Martinelli e Alexander possam ter condições de entrarem não, né? Ou entra um ou entra outro como titular amanhã. Eu acredito bastante nessa possibilidade. E quanto ao Lima, esperamos que não, né? Essa questão dele ter jogado ali contra o Atlético Paranaense praticamente o tempo todo, eu não me lembro se ele saiu, mas eu acho que foi o tempo todo, né? Nos dá a entender que ele não vai ser titular amanhã e esperamos que assim seja. Mais uma vez, insisto aqui, não é questão de detonar jogador, mas já está mais que claro que naquela função ali de segundo volante não dá para ele. Vou nem me estender nesse assunto não, que nós todos já sabemos disso. E o que pode acontecer amanhã? Na minha opinião, na minha visão, por exemplo, esquema de jogo. Esquema de jogo, para mim, são duas possibilidades. Ou um 4-4-2, ou um 4-3-3, assim como foi no jogo do Maracanã. Caso seja um 4-3-3, isso caracteriza que ele vai manter o time com o John Kennedy, né? Neste caso, Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Diogo Barbosa, aí da defesa, né? Não tem dúvida. André, Ganso e o Arias, mais naquela função ali no meio campo, mais com liberdade para flutuar, como é o jogo dele. E no ataque, Germancano, John Kennedy e Keno, né? Isso caso o Diniz opte por manter o time que jogou aqui no Maracanã. Não acredito muito nessa possibilidade. Essa escalação do Diniz naquele jogo era em função de que tínhamos que fazer gols, né? E eu, como todo mundo, classificamos aquela escalação como ousada. E assim que deveria ser. E assim que foi feito, e graças a Deus deu certo, né? Conseguimos o 2-0, poderia ter sido até mais, mas tudo bem, não foi, né? Temos um placar que não decidiu nada, mas nos dá uma bela vantagem. Eu acredito, pelas circunstâncias assim, de toda a situação dessa decisão amanhã, que ele virá um 4-4-2. E esse 4-4-2, para não ficar repetindo o time, a defesa é a mesma. Para mim, a variação ali é só na segunda volância, né?
Temos o André de primeiro volante, isso daí é fato. E na segunda volância ali poderia entrar Martinelli ou Alexander. Uma dessas duas opções. Como sabemos, o Alexander, em condições, né, normais, ele é o titular, né? Porém, como está voltando, né, não sei qual tipo de avaliação, né, está sendo feita lá dentro do clube, em questão a ele iniciar um jogo, ainda mais um jogo tão importante, tão decisivo assim. Por esse motivo, eu acredito no Martinelli com uma possibilidade maior. E aí sairia lá no ataque John Kennedy e ficaria André, Martinelli ou Alexander, Ganso, o John Arias naquela função, né? Que ele é colocado como meia, mas ao mesmo tempo ele também é atacante. Nesse caso, como é um jogo que estamos em vantagem, ele pode também ajudar a recompor o meio-campo ali, no quarto, fazendo o quarto homem, porém com a liberdade de flutuar no ataque, tanto na direita como na esquerda, como ele faz muito bem e faz todo o jogo. E lá na frente, né, como atacantes mesmo, o Keno e o Cano, ou o Cano e o Keno. Aí a questão só do posicionamento. Não acredito que venha algo diferente disso, não. Para mim, são essas duas situações aí as mais prováveis que o Diniz irá utilizar. Embora saibamos que o Diniz costuma querer às vezes dar uma revolucionada, mas eu não sei se ele teria esse peito, ou até mesmo, entre aspas, essa ousadia de estar fazendo algum tipo de mudança fora do comum nesse momento, não. Né? Para mim são essas duas situações que serão as definitivas em relação a tanto esquema de jogo como escalação. O 4-4-2, neste caso, como estamos ganhando o jogo, e como sabemos que eles jogam 300 mil bolas aéreas, né, que é a especialidade deles, qual seria a principal função desse meio campo mais reforçado? Evitar os cruzamentos, né? Porque a gente se preocupa muito em questão da zaga, tá tendo condições de ganhar essa bola no alto, nos cruzamentos. A gente foca muito nisso, né? A primeira ideia que vem na nossa cabeça. Porém, não, pela intensidade deles em fazer isso, pela quantidade, não podemos estar contando só com um bom desempenho, tanto do Nino como do Felipe Melo, para interceptar esses cruzamentos. E o que temos que fazer? Reforçar o meio-campo, reforçar a marcação no meio-campo e nas laterais também, né? Não podemos deixar de falar sobre isso. Deixa a polícia passar. E outro detalhe em relação aos laterais, que eu tenho observado, quando estamos sendo atacados ou contra-atacados, os laterais do Fluminense, tanto o Samuel Xavier, quanto o Diogo Barbosa e até mesmo o Marcelo, eles tendem a ir para dentro da nossa área. E aí, quem vem ali pelas laterais, seja atacante, seja os laterais deles, eles acabam tendo uma facilidade para poder executar esse cruzamento. Então, temos que estar atentos a isso.
né? Quando estivermos sendo atacados, que os laterais mantenham as posições, inclusive de uma maneira mais agressiva. Agressiva que eu digo não é de violência nem de antijogo, não. Agressiva é de pressionar ou o atacante ou o lateral que tentem esse caminho ali pelos lados para estar cruzando bola dentro da área e já evitar esses cruzamentos. E com o auxílio tanto do André quanto do Martinelli ou Alexandre e até mesmo o Ganso, John Arias, todo mundo muito atento para cortar essa jogada na raiz. É esse o grande detalhe, cortar essa jogada de cruzamento na raiz. E para fazermos isso com segurança e com qualidade, não poderemos deixar só o André ali de volante especialista na marcação, porque seria um risco muito grande. E como eu falei, orientar os laterais para manterem a posição quando estamos sendo atacados ou contra-atacados, não se infiltrarem para dentro da nossa área. Eu tenho visto isso. Desculpa estar repetindo, mas eu tenho visto isso todos os jogos. Os nossos laterais, ao invés de fecharem as laterais, eles querem se misturar ali com os nossos zagueiros. Aí isso abre espaço para o cruzamento ou para os cruzamentos e andamos tomando muitos gols aí originários de bola cruzada. Então esse é o grande perigo. Enfim, o Diniz, toda a comissão técnica, os jogadores, claro que eles estarão atentos a isso, né? Claro, isso aí não tenho dúvida que eles estarão atentos a isso. Até porque os treinamentos servem para observar essas coisas, corrigir o que tem que ser corrigido e aperfeiçoar aquilo que não está indo tão bem assim, né? Não é isso? E eu vou falar mais um detalhe aqui sobre o jogo do ano passado. Mais uma vez, eu já falei isso no vídeo anterior, vou falar mais uma vez. Eu vejo gente falando que o Fluminense, o ano passado, estava ganhando com diferença de 2 gols. E chegou lá, sofreu 2 gols, e aí acabou permitindo ir para os pênaltis, acabou perdendo. Primeiro, gente, o ano passado foi o ano passado. A gente não pode estar se baseando nisso, até porque o time é outro. E outra coisa, principalmente o técnico é outro. Por mais que tenhamos carinho pelo Abel, por mais que tenhamos um amor enorme pelo Abel, um respeito enorme pelo Abel, ele costuma cometer esses erros, né? O que aconteceu no ano passado é que o Abel foi com um esquema lá para se defender, porque estava ganhando o jogo. E time que entra só para se defender, amigo, o adversário vem para cima. E foi o que aconteceu, né? Por isso eles conseguiram reverter aquela situação que estava desfavorável a eles. Diferentemente desse ano, que nós temos um time assim, com o DNA de ataque. Esse time do Fluminense, ele não tem o DNA de um time defensivo, né? Até pelos jogadores que temos. E isso para mim é muito bom. Por quê? Amanhã vamos lá, não só em busca da classificação, como em busca da vitória. Temos condições para isso, temos time para isso, né? E vamos torcer, vamos ter aquela confiança que vai dar tudo certo e que vamos passar para a semifinal, dar mais um passo em direção a esse
tão sonhado título da Libertadores e, como dizem aí, né, rumo à glória eterna. Eu fiz aí na capa 5 escalações com algumas diferenças baseadas naquilo que eu falei aqui, tanto do esquema quanto dos jogadores que irão entrar. Botei ali 5 opções que me passaram, que me veio aqui à cabeça, e insisto, eu acho que não vai fugir daquilo ali. Então aí, comentem, vê aí, escolha uma dessas opções, ou até outra, que vocês, né, tenham em mente, que sejam diferentes dessas possibilidades que eu coloquei ali. Comentem, que eu estou curioso para saber como é que está funcionando a cabeça de todo mundo. É isso aí então, vamos esperar até amanhã, né? Vamos procurar dormir bem essa noite, orar bastante, pedir a Deus, gente, que isso é importante. Nunca podemos esquecer de, além da confiança no time, além da confiança na técnica, além da confiança em tudo que envolve o futebol em si, vamos também orar e pedir a Deus que nos dê essa bênção e nos restitua aquele título que nos foi garfado lá em 2008. Não é isso? Então, dê uma opinião aí, que eu tô, como eu falei, estou bastante curioso para saber se o pensamento que eu estou tendo aqui é de acordo com o que as pessoas estão pensando, ou se eu estou totalmente errado. Acredito que não. É isso aí. Vitória Fluminense, saudações tricolores e até breve.